Você quer monitorar a sua pressão arterial, você é hipertenso e quer começar um programa de exercício físico e quer saber o valor correto da sua pressão? Nesse vídeo eu vou mostrar quais os possíveis aparelhos você pode ter em casa para fazer a sua medida e vou mostrar também quais os principais erros as pessoas cometem ao medir a pressão. Vem comigo? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando de Mello, eu sou personal trainer e hoje eu vou ensinar como você pode medir a sua pressão arterial de maneira correta em casa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e ative o sininho de notificações para você receber todas as semanas os vídeos que eu faço aqui sobre exercício físico e saúde. Vamos lá? Se você é hipertenso e precisa treinar em casa, é importante que você sempre faça a sua medida da pressão arterial antes do seu treino, ok? Vamos lá, então, o que eu tenho para falar para você? Primeiramente, existem vários tipos de aparelhos para você medir a sua pressão arterial, mas para a gente medir em casa, para ficar de uma forma mais fácil, eu vou utilizar aqui um aparelhinho eletrônico que você pode comprar pela internet nas farmácias de maneira muito simples, ok? Para você ter uma medida mais precisa, mais correta possível, o aparelho melhor que tem é aquele que os médicos e enfermeiros utilizam, que é o esfigmomanômetro, mais chamado de esfigmo. Então esse aparelho ele é mais preciso, porém para você fazer a medida com ele, você precisa de um profissional qualificado que tenha técnica para fazer isso e você não vai conseguir fazer sozinho em casa. Então por isso a gente vai utilizar um aparelhinho eletrônico. E qual que é a observação que eu quero falar para você sobre o aparelho? É importante que você procure um aparelho que é certificado pelo Inmetro ou pela Associação Brasileira de Cardiologia, porque esses aparelhos podem ter uma precisão melhor, ok? Vamos lá então. E o que você deve observar no aparelho? Você tem que observar se ele está calibrado, se ele está com a bateria carregada, porque se ele estiver com a bateria fraca, ele vai oscilar o valor, não vai dar um valor correto da sua pressão, ok? E aí você pode medir uma ou duas vezes no mesmo braço para você verificar se ele está oscilando muito ou não. E cada aparelho tem um protocolo diferente, então é importante que você olhe na embalagem do aparelho ou no manual dele para ver qual que é o protocolo dele. Aí você tem que seguir certinho o protocolo de cada aparelho. No caso desse aqui, ele fala que para você fazer a medida correta com ele, você tem que ter uma circunferência aqui no seu braço, no seu punho, de 13,5 centímetros a 21,5 centímetros. Ou seja, se você tiver uma circunferência menor que isso aqui no seu punho, ele não vai conseguir medir de maneira correta. E se também for maior que isso, ele também não vai ter precisão na sua medida. Então você tem que olhar essas especificações de cada aparelho, senão você não vai ter a medida correta da sua pressão, ok? E nesse aparelhinho aqui, ele fala que eu tenho que dar um dedo de distância aqui, do meu punho para fazer a medida. Então eu vou dar um dedo aqui e vou posicionar o aparelho. Mas antes da gente colocar o aparelhinho, eu vou falar algumas orientações que é os erros que as pessoas mais cometem quando vão medir a pressão. Ou seja, você não pode, cruzar a sua perna, tá? Nem aqui em cima. Então você tem que ficar com os seus pés bem apoiados, confortável. E aí você tem que fazer sentado e você vai dar um repouso aí de no mínimo 5 minutos, em torno de 5 a 10 minutos, parado, tranquilo. E aí, depois que você deu esse repouso, que você vai fazer a sua medida da pressão. E na hora de fazer a medida, você não pode ficar forçando o seu braço, ficar com o braço elevado ou o braço caído lá. O seu braço ele tem que ficar na linha do seu coração. Então, para demonstrar isso, eu vou colocar aqui uma almofada para deixar o meu braço na linha do meu coração. Você sentou, descansou em torno de 5 minutos, repousou, deixou seus pés totalmente apoiados, tá com as costas apoiadas, relaxou seu braço, colocou ele na posição do seu coração, aí você já está pronto para fazer a sua medida. Outra observação, na hora que estiver medindo, você não pode ficar falando, conversando, porque isso pode alterar a sua pressão. E outra dúvida muito comum que as pessoas têm, em qual braço
eu devo fazer a medida? Existe um mito que deve ser feito no braço esquerdo, que é o lado do coração. Isso não é verdade. Tanto faz o lado que você vai medir. Você pode medir tanto do lado direito como do lado esquerdo. Normalmente, faz-se do lado direito. E o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda? Se for a sua primeira consulta, a primeira vez que você vai medir a sua pressão arterial, você faz dos dois lados. E aí o lado que der maior valor, você mantém a medida desse lado que deu maior. Vamos supor que a gente fez aqui do lado direito e esquerdo. E do lado direito deu um valor maior, vamos supor que 13/8, e no lado esquerdo 12/8, então eu vou utilizar como padrão o lado maior, que é o meu lado direito, ok? Entenderam? Então vamos agora diretamente para a medida então. Aí você vai posicionar desse modo que eu estou aqui, sentado, relaxado, aí você coloca o medidor do aparelho ó, voltado para cima, a palma da sua mão para cima, aí você posiciona lá no seu braço. Na hora de prender aqui, ó, você não vai prender muito forte a fita aqui não. Posiciona bem firme aí no seu braço, mas sem prender muito e sem deixar frouxo também, ok? Aí relaxa o braço, você vai ligar. Cada aparelho tem um botãozinho diferente, mas normalmente está escrito ali iniciar, start e fazer a medida. Aí você aperta e então você coloca o aparelhinho e espera ele inflar, e depois que ele inflou, ele vai dar o resultado da pressão arterial. E nesse momento você não fala, não cruza a perna e nem fica movimentando no seu braço. Vamos lá, vou fazer a medida aqui do meu, ó, vou ligar, hein? Vou ficar em silêncio agora. Deu 12/8, ok? Eu desligo o aparelho, tiro ele e pronto. E pessoal, o que seria esse valor 12/8, 11/7? Isso é o valor da nossa pressão arterial de acordo com a contração do nosso coração. Quando o nosso coração contrai, a gente chama esse movimento de contração de sístole, quando ele está reduzindo a área do coração e expulsando o sangue do coração para o nosso corpo, para a nossa corrente sanguínea, para os membros e tudo, para o nosso cérebro. E quando o sangue está retornando, é a diástole, quando o coração dilata. Então, pessoal, o valor 12 é referente a quando o meu coração está nessa fase de sístole, de contração. E o valor de 8 é quando ele está na diástole e quando ele está dilatando. Ah, pessoal, e só fazendo uma observação sobre a medida, provavelmente aí no seu aparelho apareça 120, 130, 80/70, ok? Então pode ser que apareça 120/80. O que quer dizer isso? A medida mais correta, a leitura mais correta da pressão arterial seria identificar ela pela sua unidade de medida. Então, como você identifica a unidade de medida de pressão? Quando a gente fala 120, é 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Então pode aparecer isso aí no seu aparelho e está tudo normal, está correto, ok? Aqui a gente falou 12/8 porque é a forma mais simples que é utilizada no dia a dia que as pessoas conhecem. Mas a medida ideal, a forma mais correta de falar seria milímetros por mercúrio e falando o valor total ali que seria 120, 150, dependendo do valor que deu a sua pressão, ok? Então esse valor 12/8 é referente à pressão que a gente tem nas nossas artérias de acordo com o movimento do nosso coração. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, tenha recebido alguma novidade aí de como medir a pressão na sua casa de maneira correta. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o assunto, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, que será um prazer receber o seu comentário e te responder. E não esqueça também de me seguir nas outras mídias sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Todos os links dessas mídias estarão disponíveis aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe para outras pessoas também, para que ele possa ajudar mais ainda. E se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para você receber todos os nossos vídeos sobre exercício físico e saúde. E é isso, pessoal. Um abraço. Até mais! Um abraço, até mais!